paz do Senhor, crianças, sejam bem-vindos em mais uma escola dominical, nesse domingo, dia 26 de julho de 2020. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que fechem os seus olhos. Antes disso, peguem a sua Bíblia, fechem os seus olhos e façam uma oração comigo. Senhor meu Deus, querido Pai, nesta manhã, Senhor, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Pedimos ao Senhor a direção do Espírito Santo nessa aula, que através desse vídeo, vidas possam ser alcançadas para o Teu reino. Alcança os lares, as famílias, todos que estiverem assistindo. E para que nós possamos ser santos, ser sábios, para fazer a Tua obra da melhor maneira possível. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, hoje, como eu falei, nós estamos na 4ª lição da escola dominical. E o título da lição de hoje é Olha a preguiça. Quem aí tem preguiça? Não podemos ter preguiça, né? Sabemos que preguiça é aquela indisposição que não nos deixa fazer as coisas, mas na obra de Deus não podemos. Precisamos fazer a obra de Deus da melhor maneira possível. Amém? E para que nós possamos guardar e lembrar sempre que a obra de Deus tem que ser feita de boa vontade, vamos ler a frase do dia de hoje que diz: não serei relaxado no serviço de Deus. Não podemos ser relaxados na obra do Senhor. Lá no livro de Jeremias, capítulo 48, versículo 10, vai nos dizer que maldito é aquele que faz a obra do Senhor de uma forma relaxada, né, de má vontade, sem querer fazer a obra de Deus. Então, não faça a obra de Deus de uma forma relaxada, tá bom, crianças? Então, já que você está com a sua Bíblia em mãos, abra lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 21, para que nós possamos memorizar o versículo de hoje. Essa é a nossa memorização. Os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Hebreus, capítulo 13, versículo 21. Essa é a memória em ação de hoje, crianças. Deus, ele te escolheu com um propósito. Então, nós não podemos ter aquela desculpa de dizer: ai, mas eu não sei fazer, mas eu não sei louvar. Porque quem capacita você é Deus. Deus nos dá o entendimento, Deus nos dá a sabedoria, Deus nos dá a inteligência, as escolas, os livros, para que nós possamos nos aperfeiçoar para fazer o melhor para Ele. Deus, Ele nos dá também o amigo Espírito Santo, para que todas as vezes que nós não soubermos fazer algo, nós possamos pedir a ajuda dEle, tá bom? Então, que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações, para que nós possamos fazer a obra de Deus de uma forma agradável, né? Para que nós possamos ter ofertas agradáveis ao Senhor. Amém, crianças? Então, para que nós possamos colocar aí em prática tudo isso que nós aprendemos, nós vamos contar a história hoje de 2 homens que eles não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. E sabe, crianças, quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, há uma punição para isso. Então, nós vamos contar a história de Hofni e Finéias. Eles eram filhos do sacerdote Eli. Eli tinha uma posição muito importante, ele liderou o povo de Israel por muito tempo. Naquela época, a posição de sacerdote tinha a função de queimar a oferta, né, os holocaustos que o povo trazia para serem sacrificados como um sacrifício a Deus. Então, essas ofertas serviam para encobrir o pecado do povo. Porque naquela época, Jesus ainda não tinha vindo ao mundo para poder morrer na cruz pelos nossos pecados, né, para nos salvar. Mas hoje, graças a Deus, Jesus veio, já morreu na cruz e hoje nós somos salvos pelo sangue de Jesus, né, que ele derramou na cruz por nós. E o único sacrifício verdadeiro é o de Jesus Cristo. Mas naquela época era dessa forma que funcionava. E Eli tinha 2 filhos que tinham a mesma posição dele. Eles eram
sacerdotes. Crianças, os filhos de Eli cresceram na casa de Deus. Eles conheciam as coisas santas, né? Eles conheciam a vontade do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles eram ímpios. Por mais que eles tivessem crescido na casa do Senhor, eles eram ímpios, eles eram filhos de Belial. Eles não agradavam a Deus. E todas as vezes que o povo traziam as suas ofertas para serem sacrificadas, sabe o que eles faziam, crianças? Eles roubavam as melhores ofertas, eles roubavam as carnes e assavam, né? Faziam lá os seus churrascos, faziam coisas que desagradavam ao Senhor, porque eles roubavam, além de roubar a oferta do povo, ainda roubavam ao Senhor. E Deus não estava se agradando disso. O povo tinha medo de Hofni e Finéias, né? Eles se sentiam ameaçados por eles, não queriam mais trazer as suas ofertas. E então, crianças, eles iam fazendo muitas coisas que desagradavam ao Senhor. Eles trocaram a santidade de Deus, né? As coisas santas de Deus pelos prazeres do mundo. Eles preferiram as coisas erradas, né? Deus colocou eles em uma posição importante, uma posição de sacerdote. Eles deveriam se sentir honrados por isso. Mas não foi dessa forma. Eles não estavam nem aí com as coisas de Deus. E essas coisas más que eles faziam chegaram ao ouvido do pai, do sacerdote Eli. Só que a Bíblia diz que Eli já era velho, mas Eli tentou repreender, né? Eli falou: meus filhos, por que vocês fazem isso? Sabe, quando vocês fazem mal a outro homem, há os tribunais da terra para julgar. Mas fazendo mal contra Deus, quem rogará por vocês? Eli chamou a atenção de Hofni e Finéias, mas eles já estavam tão acostumados com as coisas más que eles não deram ouvidos. E então, crianças, Deus já tinha uma sentença para a casa de Eli, né? Já tinha punição para a casa de Eli. E foi que ele mandou um profeta para poder falar a Eli que Deus tinha uma sentença de morte para a sua casa. Porque eles estavam fazendo a obra de Deus de uma forma relaxada, de uma forma preguiçosa. Eles estavam fazendo da casa de Deus uma casa de imoralidades, né? Não estavam dando bons exemplos. E foi então que Eli apenas ouvia o que seus filhos faziam, mas ele já não tinha mais autoridade para poder consertar eles. E mais uma vez Deus usou o menino Samuel para poder confirmar a Eli que Deus tinha uma sentença para eles, que Deus ia cumprir tudo aquilo que ele tinha falado através da boca do profeta. E foi, crianças, que Deus permitiu que os filisteus atacassem o povo de Israel. E houve uma grande batalha. E muitos israelitas morreram por causa da desobediência da família de Eli. Então, muitos israelitas morreram naquela batalha. Então, eles pensaram o seguinte: vamos, então, homens, buscar a Arca da Aliança. Sabe, crianças, naquela época, a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Só o que eles não sabiam era que a presença de Deus já havia se retirado do meio deles. E muitos israelitas morreram porque eles acharam que levando a Arca da Aliança para o meio da batalha, os filisteus iriam ter medo, né? Iriam temer, iriam fugir. Mas não foi isso que aconteceu. No início, os filisteus até ficaram com medo, né? Porque eles souberam das grandes maravilhas que o Deus de Israel tinha feito. Mas eles falaram: vamos atacar. E atacaram os israelitas. E muitos morreram. Crianças, inclusive Hofni e Finéias, eles morreram nessa batalha por causa da sua desobediência, do seu desrespeito. Eles morreram. Deus permitiu que eles morressem. E sabe o que mais que aconteceu? A Arca da Aliança foi roubada. E quando Eli soube disso,
Eli morreu, né? Quando ele soube do roubo da Arca da Aliança, Eli também morreu. A sentença de Deus havia sido cumprida na vida da família de Eli. Sabe, crianças, essa história é muito triste, porque nós podemos aprender que Deus, ele é amor, mas Deus também é conserto. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e lembrar que nós jamais devemos perder, deixar que a presença de Deus se retire do meio de nós. Porque com Deus podemos tudo, mas sem Ele nada podemos fazer. Então, essa foi a sentença pela desobediência e por fazerem a obra de Deus de uma forma relaxada. Então, vamos fazer a obra de Deus com amor, com responsabilidade. Guardem essa palavra no coração de vocês, tá? Depois vocês podem ler com o seu papai, com a sua mamãe, tá? Aí na sua casa. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, do 12 ao 17, no versículo 22 ao 25 e no capítulo 4, do 1 ao 11. Então, leia toda essa história, leia com a família, tá? Então, fiquem na paz do Senhor, uma ótima semana, um bom domingo e um grande beijo para todos vocês. Até a próxima aula!